Vocês podem se apresentar, dizer o nome, a idade, a profissão e a sexualidade de vocês. Pode começar. Vocês podem ficar olhando pra gente, se for mais Pode? confortável, pode. Eu acho que É um fica mais documentário. intimista, né? Você Meu tá nome... Peraí, deixa eu sentar aqui do ladinho. Aí. Mas é saindo no vídeo lá, ele, os arranhamentos. Ela. Meu nome é Ayas Dayan, eu tenho 22 anos, né? Sou psicólogo, recém-formado, graças a Deus. Sou uma pessoa não binária e eu utilizo todos os pronomes, ele, ela, ele. Pra mim não tem preferência. Meu nome é Uriel Celestino Santos, eu sou um homem trans, sou formado em psicologia recentemente e não tenho, minha sexualidade pode ser pan, mas eu acho que ela ainda está em descoberta. Hoje você se considera pan ou você acredita ou se identifica como um homem hétero? Não, me considero pan. Vocês já sofreram ou já presenciaram algum tipo de ação homofóbica contra vocês ou contra outra pessoa? Diariamente existem as microagressões, né? Não é tão micro, porque quando bate dói muito, não dói micro não. Mas, né, hoje em dia a gente chama de microagressões porque não chegam a ser a agressão física em si, mas são aquelas coisinhas diariamente que às vezes a pessoa que está fazendo aquele comentário não acha que vai te ofender. Ou sabe e faz mesmo assim porque quer. Mas assim, diariamente sempre tem alguma coisa. Eu, por exemplo, eu que pinto as unhas. A unha desse jeito, vai continuar pintando, não vai parar de pintar não já tá bom, usa no evento, depois tira pro dia a dia. Um batom, uma maquiagem, uma escolha de roupa. As criticazinhas que vão pouco a pouco, que parecem uma crítica por ser seu estilo, que já é grave, né? Mas tipo, vão sendo críticas que não parecem ser sobre sua sexualidade, mas que no fundo a gente sabe que é por isso. Porque, por exemplo, eu me identifico enquanto uma pessoa não binária. Talvez a maioria das meninas nunca foram questionadas por causa de uma unha pintada. Existem, claro, outros recortes da violência, mas especificamente sobre isso, eu me sinto mais atacado algumas vezes, né? Pode continuar. Não, acho que é isso. Questão de estilo, questão de roupa, questão de cabelo, unha. E aí as coisas vão piorando. Aí vira aquela fofoquinha por trás. Pela frente, talvez as pessoas... Aí quando param de criticar, começam a elogiar, assim. Mas é aquele elogio que eu chamo de backdoor, né? Que tem aquela porta ali dos fundos pra crítica. A ironia. Aquele tipo de pessoa que fala assim, não, mas eu tenho amigos gays, eu tenho amigos... Né? Então, não é muito... Exatamente. Apesar de nunca ter sofrido nenhuma agressão física, essas agressões que ferem muito a saúde mental. E é justamente isso que a gente tenta, né, combater dia a dia. Eu acho que comigo essas microagressões aconteceram bastante dentro do campo familiar. Acho que meus amigos e a bolha que eu fico não me agride tanto. Até porque eu fujo bastante para não ter esse tipo de contato com outras pessoas que possam me agredir. Eu acho que no seu caso não tem como fugir, já que você está ali no campo o tempo todo trabalhando com várias pessoas. Já comigo é mais no meio familiar. Sempre tem aquela tia que vai fazer um comentário que você vai ficar com o maior cara assim de... O que é que eu tô fazendo aqui? Mas você sempre tem que voltar lá porque é o seu campo, é a sua família, é as pessoas que deveriam estar te abraçando, mas que sem querer, porque infelizmente eu sei que é sem querer, estão me agredindo. E eu, de certa forma, deveria estar corrigindo, estou só deixando passar porque estou cansado demais para repetir o tempo todo o que está errado. Tá fechando os olhos, né, em certa parte, para tentar não ver aquilo. Mas sabendo que dói demais.
Vocês já passaram por algum tipo de agressão verbal ou física que machucou, marcou vocês muito? Que você... Uma situação que vocês nunca vão conseguir esquecer. Que vocês acreditam que nunca vão conseguir esquecer. Uma situação desagradável. Eu acho que comigo, verbal, acho que não de forma de xingar, né? Você quer dizer? Porque eu acredito que o que aconteceu comigo foi de forma verbal, mas não foi nenhum xingamento. Eu já fui retirado de um lugar, tipo, mandaram eu sair desse lugar porque eu estava, de certa forma, não agradando as pessoas que moravam ali. Por causa que eu estava com outra pessoa e aí a gente estava conversando e aí um rapaz chegou, abordou a gente, pediu pra gente se retirar, sendo que era um lugar público, porque as pessoas não estavam se sentindo bem em a gente estar ali, sendo que a gente não estava fazendo nada. Só estavam sentados, conversando. Então ele deduziu, olhando pra mim, que eu era alguma coisa e então ele quis me tirar de lá. Acho que essa foi já andando na rua, o que eu não sei se foi uma agressão ou um elogio, mas uma moça tava passando e ela falou assim, nossa, aquela menina parece um garoto. E aí eu fiquei muito confuso nesse dia, que eu tava tipo, tá, isso foi um elogio ou ela só não entendi o que ela tava... Aí eu só deixei passar também. Eu sou um pouco passivo, às vezes até demais. Com você. Assim, de ruim, de muito ruim, assim, eu acho que eu não teria algo pra lembrar, porque eu prefiro... Guardo pra poder me lembrar que existe o preconceito e que a gente precisa lidar com isso. Mas, assim, eu não tenho algo específico pra dizer aqui agora. Agora, de coisa... Você falou isso, desse comentário que você ficou sem saber se era elogio ou não. Uma vez eu tava no voo e tinha uma menininha atrás de mim. E aí, nessa época, o meu cabelo tava muito maior, eu tava loiro. E aí, a menina começou a conversar comigo de costas, assim, dizendo assim... Nem foi conversando comigo direto, foi falando com a mãe, assim... Nossa, o cabelo dela é lindo, que não sei o quê. Eu tava com suéter, aquele suéter da Eric. Aí ela falou assim, nossa, que suéter lindo, assim. Aí eu ouvindo e tal. Aí quando a gente foi descer do voo, a menina me abordou pra falar, me elogiar e tudo, e usando os pronomes femininos e tudo. E até então ninguém assim tinha usado, sem saber que eu também usava esses pronomes, né? Então assim, eu fiquei muito feliz quanto a isso. Então eu acho que o que tem me marcado mais são os pontos positivos de ser quem eu sou, do que os negativos, porque esses negativos, né, a gente vai elaborando no dia a dia. Não vou dizer que a gente que eu tô acostumado, não é isso, mas é que eu prefiro lidar com eles, né, cuidar para que as pessoas que fizeram essas coisas não façam de novo, mas focar sempre no positivo, sempre levar adiante a mensagem do positivo, do que a gente consegue trazer de melhor de quem nós somos, né? Uma ressalva para que eu utilizo bastante as redes sociais e aí no TikTok eu postei um vídeo e aí esse vídeo viralizou e aí uma única pessoa, porque eu li todos, né? Porque eu sou assim, eu li todos os comentários, aí uma única pessoa fez um comentário odioso e aí várias pessoas foram me defender sem elas me conhecerem. E aí por um segundo eu me deixei abalar e depois eu só pensei, velho, eu tô me deixando abalar por uma pessoa, sendo que tem um monte que eu tô percebendo que tem uma visão pra isso, sabe? E aí eu só falei, excluir o comentário e seguir minha vida. Na opinião de vocês como profissionais, como vocês caracterizam pessoas homofóbicas, essas atitudes? Assim, no geralzão, existe um padrão de vida que foi construído, né? E isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo como um todo. Algumas sociedades piores que as outras, algumas felizmente melhores. Mas assim, em todas elas sempre tem algum tipo de história, algum tipo de coisa que vem desde a antiguidade ensinando como se deve se portar.
E aí, quando a gente se depara com uma pessoa que está com o pensamento tão rígido nisso, nesse padrão, né? Por exemplo, o que a gente sempre traz esse exemplo porque é uma maior realidade. Desenho da Disney, por exemplo, de antigamente, onde tem o príncipe e a princesa, o casal ali e tal. Quando uma pessoa vê um casal que foge dessa configuração, isso é diferente, né? E aí, a primeira coisa é tipo, não, isso não pode ser assim, não existe porque eu aprendi que não é assim. Né? E aí, daí algumas pessoas que sempre foram homofóbicas, quando conseguem entender isso, né, vão deixando aos poucos de serem, né? Vão começando a melhorar a forma de tratar, né, as pessoas LGBTs. Mas tem outras que são tão pensamento tão mais rígido que não querem nem ver. E aí, mesmo sabendo, mesmo a gente sempre sendo o mais didático possível, vão sempre querer atacar, né? E aí não tem outra coisa que não seja puro ódio mesmo. São pessoas que nos odeiam. E eu não gosto de atribuir isso a, como muitas pessoas falam, aquela pessoa está sendo gay porque provavelmente é um gay no armário. Eu não gosto de pensar por esse lado, porque aí a gente está querendo dizer que aquela pessoa tá ali na nossa comunidade e tá nos atacando dali. E nem sempre é assim. Claro que existem. Não vou dizer que... Existe homofobia até da parte do próprio da grupo, gente, né? Da própria comunidade. Mas eu tô querendo dizer o quê? Que esses casos aí é um ou outro. Né? Não vai ser todas as pessoas homofóbicas que é porque eu quero amor e ódio. Eu gosto dessa pessoa, tô querendo ficar com essa pessoa e vou maltratar. Vou tratar com homofobia aqui. Pra esconder quem eu sou. Pra mim isso é um caso ou outro, né? Mas, no geral, é o que eu falei no princípio. É uma forma que a gente aprende a viver. Inclusive, eu mesmo tinha muitos ideais, né, que foram aprendidos desde a minha infância. Não, aí tem que ser assim. A família tem que ser assim. Você tem que se portar desse jeito. E daí eu acabava vendo pessoas que eram como eu sou hoje, por exemplo, e acabava criticando. Mas não é porque eu odiasse de fato, era porque eu aprendi assim sim. Eu acredito que ser homofóbico é uma escolha. Como ser racista é uma escolha. Ser preconceituoso em qualquer coisa é uma escolha. Porque a gente, ao passar da nossa vida, a gente é aprendido. É aprendido a ser homofóbico, é aprendido a ser machista, é aprendido a ser racista em vários pontos da nossa vida. E aí você escolhe se você vai continuar sendo preconceituoso ou não, né? Porque tá aí, o mundo tá mudando e as pessoas só precisam dar um Google para você compreender o que é uma pessoa lésbica, uma pessoa bi, uma pessoa trans, tudo. É só dar um Google. Quem quer, faz. Quem quer, aprende. Pode usar a desculpa de mas é que eu não entendo. Mas você não precisa entender algo, você pode respeitar as pessoas, sabe? Se eu respeito você precisa me respeitar também, entendeu? Também tem a questão que às vezes a gente quer patologizar tudo. Não, fulano matou uma pessoa LGBT porque é doente. Não, às vezes fulano é uma pessoa ruim. Como o Muriel falou, continua escolhendo. A pessoa pode ser doente e não matar uma pessoa LGBT. Exatamente. Porque só pessoas que matam pessoas LGBT são pessoas doentes. Doentes, né? Não faz sentido. Pra mim isso é só preconceito da outra pessoa também, que tá classificando aquela outra pessoa. Exatamente. Uma pessoa que escolheu matar um de nós. Tem vários casos. Vocês classificam essa resistência como? Seria algo estrutural, como vocês já falaram, ou um problema, como as pessoas costumam dizer, seria consequência de algo? É uma situação da sociedade. A sociedade cresce com esse preconceito.
é ensinado desde criança. Você vê pais e mães quando vê um filho que é um pouco mais afeminado, agredir esse filho, ou mandar ele se endireitar, ou se o filho cruza as pernas, pare que isso não é bonito, a cor da menina, quero usar um azul, não, porque não é cor de menina. Então, tipo, é uma coisa estrutural, é uma coisa que tá na sociedade, é uma coisa enraizada, que precisa ser falada, que precisa ser tratada, sabe? Eu acho que a nossa geração que tá vindo agora, tá vindo muito mais aberta a querer mudar e modificar Sim. isso. E ela tá apanhando também, bastante. Tá falando que é uma como é que chama? Uma geração Nutella, né? O povo fala muito isso. Mas para certas questões é uma geração mais preparada até do que a nossa. Tem ver, porque quando as pessoas olham pra mim assim e pensam assim, não, a IAS parece ser bem resolvido. Eu conheço pessoas que são muito bem mais resolvidas quanto à questão de sexualidade do que eu, né? Por exemplo, essa geração que é chamada de Nutella, às vezes vai fazer algo sem pensar duas vezes, né? Eu quero fazer isso e pronto. Às vezes uma escolha que eu faço no meu dia sobre mim, sobre uma característica que eu gosto de expor pro mundo, às vezes eu pensei naquilo 15, 20 vezes antes de sair de casa, antes de fazer, né? Tipo, antes de cortar o cabelo, eu pensei muitas vezes. Eu tenho certeza que antes de deixar as unhas crescer e pintar elas e sair, você pensou muitas vezes. A gente pensa em tudo, desde o momento em que o que os nossos pais vão falar, o que a nossa família vai falar, desde se vão agredir a gente na rua. É tipo, é apavorante, na verdade, porque você tá o tempo todo pensando no que pode acontecer. É uma ansiedade, né? É o tempo todo nessa ansiedade e como vai ser amanhã? E se amanhã eu sair e não... Porque hoje eu saí e não encontrei ninguém. Se amanhã eu sair e encontrar uma pessoa que não vai gostar de mim, não vai gostar da minha cara, não vai gostar da forma como eu me visto, sabe? Interpretar como você se identifica. Exatamente. Bem perigoso mesmo. Mas a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, Não vi. não vive. Vocês já pensaram em algo que poderia ser feito para mudar essa realidade? A gente faz. Muita coisa. A gente já faz. Falar sobre isso começa daí, é o primeiro passo. A gente tá aqui, por exemplo, numa conversa como essa com vocês, falando sobre que existe um problema e a gente precisa resolver esse problema. Ponto. E sempre buscando fazer cada vez mais ações afirmativas para poder combater a homofobia, a LGBTfobia. Toda vez que a gente filma os nossos rostos e coloca na mídia, na internet, numa apresentação, a gente está mostrando para outras pessoas que nem a gente que elas podem fazer o mesmo. É continuar decidindo todos os dias mostrar quem nós somos. É sair do jeito que a gente quer, né? Às vezes não dar ouvidos para uma crítica que a gente sabe que não é uma crítica construtiva. É continuar vivendo mesmo, botando a cara a tapa todo dia, saindo. E é isso. Acho que o principal é esse aí. E se alguém vier agredir verbalmente ou fisicamente, a gente se impor. Não desistir, né? Não desistir. Qual a dica que vocês dariam para menores de idade que já compreendem que são, por exemplo, um rapaz sabe que ele é gay, uma moça sabe, uma menina sabe que ela é lésbica, ela sente atração por meninas, e como esses menores de idade que não são tão levados a sério podem entender quem são, entender o que sentem e a coragem para expressar. Qual conselho que vocês dariam para essas crianças ou adolescentes ou pessoas, seja lá que idade? Buscar rede de apoio. Mesmo quando a gente é menor de idade, a gente sente quando pode confiar nas pessoas, né? O bom é quando a gente pode confiar na família.
Mas se a gente não puder confiar, não puder ter esse apoio na família, um professor que cuida da gente, um colega da sala que cuida da gente. Às vezes o pai e a mãe não ajuda, mas uma avó, uma tia, um primo, né? É ir formando essa rede de apoio para que ela possa se fortalecer ali. Eu não digo criar uma bolha e ficar ali e, tipo, deixar o mundo lá fora, não é isso. Mas é você ter essas pessoas com quem contar, ter essas pessoas com quem desabafar, né? E se sentir seguro para isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que... Algumas pessoas sempre me procuram com alguns questionamentos quanto à sexualidade, quanto à forma de se expressar. E eu sempre falo, se você se sentir seguro, faça. Se você se sentir seguro, fale. Porque a gente tem que se autopreservar também, né? Eu acho que no meu... Tipo, já chegou muitas pessoas, mas chega muito mais pessoas trans, crianças trans, porque isso não é muito falado, mas as crianças trans não é, tipo, você não... Não é... você não... De repente você chega adolescente, eu acho que sou trans. Não, você você vai, né? Vai se construindo uma personalidade e aí existem crianças trans. E muitas dessas crianças, e quando eu quero falar crianças, eu quero falar dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, eu tô falando em geral, que chegam para conversar, para perguntar, e eu falo muito que é paciência, né? Eu acho que o meu conselho é paciência, porque nesse mundo de agora todo mundo quer ser imediatista, quer tudo agora, porque eu descobri, eu quero mudar tudo e quero ter o corpo que eu idealizei, ser a pessoa que eu idealizei. Calma, você ainda está compreendendo o que é ser uma pessoa trans, qual é a ideia de ser uma pessoa trans. Você ainda está aprendendo aquilo. Então, porque não é de repente que você... Um exemplo... Que um garoto ou uma garota... Não é de repente que ela vai entender que ela é uma mulher e que essa mulher tem determinadas situações, tem determinados desejos. Não é de repente, não é assim. Você vai se construindo, você vai se entendendo, você vai... E a mesma coisa. Não vai acontecer do nada. Precisa ter a paciência para você tomar as decisões que você quer na sua vida. Também precisa ter a paciência. E precisa conversar com um pilar que te dê força, que te ajude. Não, como a Ias falou, não se prenda numa bolha. Não fique dentro dessa bolha. Porque se você ficar dentro dessa bolha, dentro dessa caixa, que é como eu prefiro falar, dentro dessa caixa você só vai assistir a vida por uma janela. Não vai vivê-la. Isso que você falou sobre a questão da pessoa entender quem é primeiro, né, com calma, é muito interessante, porque esses dias eu estava falando justamente sobre isso, que é como a gente precisa entender como a gente quer performar a nossa identidade, né? A gente tem uma identidade, a gente nasce com ela e vai ganhando mais camadas e camadas à medida que a gente vai vivendo, e às vezes a gente olha outra vivência e compara a nossa existência a outras existências, principalmente na comunidade trans, com pessoas não binárias, acontece muito isso. Não, se eu sou uma pessoa não binária, eu vou ter que ser igual fulano que também é uma pessoa não binária. Se eu sou uma mulher trans, eu vou ter que ser assim, desse jeito. É essa forma aqui que eu quero ser. E às vezes não é. Às vezes é simplesmente a questão dos estereótipos que a gente cria em cima daquela identidade. Não, a gente pode performar a nossa identidade do jeito que a gente se sentir melhor. Isso não vai mudar a nossa identidade. Tipo, o Aías que você era há 5 anos atrás é muito diferente do Aías que você é hoje. E você não imaginava que você ia se tornar essa pessoa. Jamais. Sabe? Você foi se construindo, você foi se conhecendo e você foi se permitindo a se conhecer. Eu acho que a mesma coisa eu digo sobre mim. Que a pessoa que eu era 5 anos atrás, totalmente diferente. Foi uma caminhada até aqui, eu tinha, eu tinha vários preconceitos e tinha muitas dificuldades com esse preconceito, porque eu me sentia uma pessoa muito ruim por ter eles. E eu precisava debater com eles, eu precisava chegar de frente pra mim e falar:
você tem esse preconceito. Você precisa lidar com ele pra poder passar por essa fase. Entendeu? Então, é isso. Vocês já se pegaram sendo homofóbicos? Sim. Várias vezes. Várias vezes. Até hoje, eu paro assim, penso, eu já me corrijo logo. Eu digo, isso aqui não pode. Isso aqui não é o que eu tô pensando de verdade. Ainda é resquício do que a gente, daquela mesma história, né? Do que a gente aprendeu. Então, aí eu paro e penso assim, digo, mas na mesma hora eu já me corrijo. E não só sobre homofobia, né? Diversas coisas. Às vezes eu me pego falando uma coisa capacitista, uma coisa machista. E eu digo assim, meu Deus do céu, por que eu tô falando isso? Mas é porque a gente tem que assumir que a gente é preconceituoso, né? A gente vai ter falas preconceituosas, a gente tem que se consertar o tempo todo mesmo, a gente tem que sempre pensar, é um exercício diário das coisas que a gente vai excluir do nosso vocabulário, das coisas que a gente vai deixar de falar pra alguém. E aí a gente, porque se eu disser só assim, não, eu não vou pensar nisso, aí é que a gente pensa. Mas se a gente for dia a dia dizendo assim, não é bem assim, é por esse lado aqui. E aí a gente vai aprendendo a cada dia. A gente vai aprendendo com a nossa existência. Exatamente. Eu tenho um amigo, eu ainda tenho ele ainda é meu amigo. E aí ele fez um comentário, acho que foi machista até, e meio não, totalmente homofóbico, né? E aí eu corrigi, falou assim, esse comentário é machista, esse comentário é homofóbico. E aí ele ficou tipo, você tá me chamando de machista? Tá me chamando de homofóbico, logo eu, e sei lá o que e tal. Eu falei assim, calma, cara, é só você analisar em que ponto você foi machista, em que ponto você foi homofóbico aqui, e se autocorrigir. Uhum. Eu não tô falando que você tô falando que você falou coisas machistas. E se você não se corrige, aí sim você se torna. Eu acho que é muito fina a linha de você falar e você se tornar uma pessoa machista ou uma pessoa homofóbica, sabe? Eu acho que isso também já aconteceu comigo, de eu ter atitudes, até quando eu tava na transição ali, falar uma coisa machista, uma coisa homofóbica, porque eu acreditava numa ideia do que é ser homem e que era totalmente... Eu posso ser o homem que eu quiser ser. Eu posso construir a ideia de masculinidade que eu quiser. A minha masculinidade é totalmente diferente da masculinidade de outro homem trans e de outro homem cis. Né? É construída, é única e singular. Era só isso. Obrigada. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Foi maravilhoso. Eu agradeço o convite, é sempre bom ter momentos como esse. Toda pesquisa Muito do obrigado. documentário que a gente tem, a gente, Elias, você não pode. É a segunda vez que a Elias participa de um documentário. É a carinha marcada aí. É. Obrigado. Em breve a gente tá ao vivo, né? É. Em breve a gente tá ao vivo. A gente faz pós em sexologia e sexualidade humana. E a gente estava conversando um tempo atrás justamente sobre ter essas conversas que a gente tem, super bacanas e produtivas, ao vivo. Fazer ou ao vivo no YouTube mesmo, ou gravar podcast geralzão no e lançar Instagram um mesmo. podcast, né? Uma Exatamente. palestrinha que seria. As pessoas precisam conversar sobre sexualidade. A gente vai fazer a palestra, né? Você lá no CRES, eu no CRES Bom União. Eu não você sei no- quando vai sair o documentário, mas o coordenador de diversidade social do município, representando a Secretaria de Assistência Social, ele, Edivan, professor aqui também na unidade, ele planejou essa atividade, né, que são ações afirmativas para o combate à homofobia, né? Foi alusiva à data do dia 17. E aí vai ter essas ações nos 5 CRAs do município: Boa União, Riacho da Guia, Nova Brasília, Mangalô e Praça do Céu. Vocês sentem que o direito de vocês é garantido? Ou vocês acham que vocês estão em um certo descaso pela parte judiciária? Vocês se sentem protegidos pelo direito hoje? A lei mudou bastante, né? Algumas pessoas acham que não melhorou, mas pro que era, já melhorou bastante. Claro que ainda tem muito mais pra gente alcançar. É uma luta, né? É uma Constante. luta diária, né?
E a gente passou aí, esses últimos 4 anos aí, foi terrível justamente para esses direitos. Então, assim, eu acho que vai melhorar mais ainda. A gente já chegou em um ponto que não vou dizer que tá maravilhoso, mas já é melhor. E a gente vai continuar melhorando, eu espero. E para isso a gente tem que participar. É uma coisa que eu sempre escuto em diversas ações do município, é que as pessoas falam assim, nada para nós sem nós. Então, tipo assim, não adianta ter o debate sem a gente estar participando do debate. Então a gente tem que se engajar mesmo, participar e pedir coisas pra gente, né? Teve a conferência de saúde também, foi pedido muita coisa, exigido muita coisa para a comunidade LGBT, né? E a gente tem esperança que esses pedidos sejam atendidos, né? Que na verdade não são nem pedidos, são direitos que a gente já tem garantido, mas que precisam ser efetivados, né? Obrigada.